Fala, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ih, rapaz, precisando cortar meu cabelo, hein? Agora que eu tô vendo. Ó, tupetão. Elvis Presley, vamos lá. Mas vamos lá. Hoje a gente vai dar início ao estudo da revista da Convenção Batista, né? Aquela que a gente sempre estudou, a Palavra e Vida. Ela tá com um tema muito legal, muito interessante. Esperança em tempo de pandemia, em tempo de quarentena. Então a gente vai aproveitar esse momento para a gente aprender sobre esperança. A gente já falou sobre esperança, achei muito legal. E sobre igreja, sobre momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de pandemia, momentos que a humanidade sempre atravessou. E como nós estamos vivendo em um momento onde as nossas igrejas estão fechadas, entre aspas, né? Nossos encontros, nossas reuniões presenciais foram afetadas diretamente por essa pandemia, pela quarentena, né? Pelo isolamento social. Então, nós hoje vamos falar sobre a igreja nunca fecha. Pastor Eliudes, nosso amigo, ele que escreveu a lição, muito boa por sinal, e eu vou dar algumas pinceladas, tá? Mas eu também vou fugir um pouquinho, mas é muito legal, espero que vocês tenham lido, eu gostei bastante. Mas vamos lá, o texto proposto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 9 ao 19. Eu vou ler aqui, tá bom? Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro, construído por outro, constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência, o dia a tornará conhecida, o dia, pois ele se manifestará pelo fogo e pelo fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como entre o fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Ninguém se iluda se alguém entre vós julgar ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. Bom, a gente já estudou a carta de Paulo aos Coríntios, já passamos por esse texto, e só para a gente dar uma relembrada, só para a gente dar uma pincelada, a igreja de Corinto estava passando por alguns problemas muito sérios, muito complicados, né, onde Paulo escreve para a igreja, após saber do que se está acontecendo na igreja. A igreja estava com muitos problemas internos, problemas eclesiásticos, problemas doutrinários, problemas teológicos. E um dos problemas que a igreja vinha sofrendo era com a imaturidade dos seus membros, né, dos crentes, dos cristãos. Portanto, Paulo começa esse capítulo 3 falando assim: quanto a mim, irmãos, não pude vos falar como homens espirituais, mas somente como homens carnais,
E aí ele vai falar sobre o leite que ele deu, né, na questão do ensinamento de Cristo, na questão doutrinária, mas eles precisavam receber o alimento sólido, né? Ele está falando sobre a fase da criança. A criança começa mamando leite e ela vai aos poucos adquirindo alimentos mais sólidos e tal, à medida que ela vai crescendo. Então o Paulo está dizendo que ainda não poderia dar esse alimento mais sólido, porque eles ainda eram carnais, eles ainda eram imaturos, eles ainda não haviam amadurecido espiritualmente, eclesiologicamente, digamos assim, né? Como igreja. Muitos ali estavam ainda imaturos na fé, ainda imaturos na sua concepção de igreja. E Paulo, inclusive, vai chamar essas pessoas de carnais, porque era o modo como eles estavam vivendo. Porque, além desse problema da imaturidade, a igreja também estava passando por um problema muito sério de divisão. A igreja, aquela velha frase, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então a igreja estava com grupos dentro, no seu interior, né, digamos, panelinhas, digamos assim, onde um se dizia discípulo de Paulo, outro se dizia discípulo de Apolo, outro se dizia seguidor de Pedro, e aqueles mais puritanos, né, que não se achavam seguidor de ninguém, mas eram seguidores de Cristo, sabe? Aquele tipo de gente que, meu pastor é Deus, meu pastor, sabe? Aquele tipo de gente que não gosta de ser pastoreado, de ser discipulado. Então, essas pessoas, muitas delas, né, para não se submeter à liderança dos pastores, digamos assim, né, Paulo, Apolo, Pedro, né, não se submeter aos ensinamentos e à disciplina, eles se diziam discípulos de Cristo e eu não sou discípulo de Paulo, meu pastor é Cristo. Sabe, hoje, né, tem muitas pessoas que você pergunta, de que igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo. Eu sou da igreja de Cristo. Né? Só ela que é a igreja de Cristo, digamos assim, porque ela não, ela acha que a igreja em si, ela não se dá a ser liderada, a ser discipulada, a fazer parte de uma igreja, de uma congregação onde existe um pastor que é líder e que comanda ali, né? Não no sentido, como é que eu vou dizer, ditatorial, né, digamos assim, mas no sentido espiritual, da liderança espiritual, do pastoreio, do cuidado. Então essas pessoas que não gostam de se submeter a congregação, a vida em comunhão, elas se dizem da igreja de Cristo. Então na igreja de Paulo, na igreja de Corinto, naquela época também tinha esse tipo de gente já, entendeu? Então elas diziam, não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, sou de Cristo. Era aqueles santarrões dentro da igreja. Mas enfim, então essas pessoas, por viverem nessa divisão, acabavam se tornando carnais. O Paulo está falando aqui, não é no sentido, vocês estão cometendo pecados sexuais, não é nada disso, apesar de sim, mas ele chama de carnais aquelas pessoas que caíam no pecado da divisão, da discórdia, aquelas pessoas que viviam burburinhos dentro da igreja, enfim. A igreja de Corinto estava completamente dividida. Não era uma igreja que vivia em união. Não era uma igreja que vivia em comunhão. Não era uma igreja onde as pessoas compartilhavam das coisas umas com as outras. Mas existiam panelinhas, sabe? Aquele problema velho que a gente encontra dentro da igreja desde que a igreja surgiu, já existia naquela época, né? A gente vive vendo, assim que eu me converti, hoje graças a Deus nem tanto, mas assim que eu me converti, nossa, a igreja tinha umas panelinhas muito grandes, sabe? Era a panelinha dos idosos, panelinha... O idoso não gosta muito de fazer panelinha, mas faz, parece que não, mas faz, porque ele acha que jovem... jovem isso, jovem aquilo, jovem aquilo, jovem aquilo, então sempre existiu. E tinha panelinha das mulheres, e tinha panelinha da juventude, e tinha panelinha dos adolescentes, e cada um, sabe, isso
essa subdivisão dentro da igreja não pode acontecer, apesar de, né, nós trabalharmos por grupos de faixa etária, né, todas, isso é super saudável, é normal, mas é perigoso, porque nós não podemos deixar com que essas pessoas acabem subdividindo a igreja, sabe? São corpos dentro do corpo. Um corpo dentro do outro corpo é um vírus. É o que a gente está vivendo hoje em dia. O vírus é um corpo. Então, quando um corpo habita dentro de outro corpo, ou é uma gravidez, ou é um vírus. E se é gravidez, uma hora vai sair. Não vai ficar, né? A gravidez não dura para sempre. No tempo determinado, esse corpo vai sair. Ou acaba adoecendo o corpo. É o Covid-19. É um corpo que, quando entra em outro corpo, adoece esse corpo. Então, corpo com outro corpo dentro, uma hora esse corpo vai sair e assim mesmo altera completamente. A mulher sabe disso, que quando ela está grávida, o corpo tenta rejeitar de qualquer maneira as influências desse outro corpo que está habitando nela. Então a igreja é um corpo, ela não pode ter dentro de si outro corpo, de forma nenhuma, porque é um corpo só. Paulo mesmo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo com suas subdivisões, seus membros, e não com outros corpos dentro. Então, Paulo ele estava lidando com uma igreja muito complicada, muito difícil de lidar, até pela cultura que a igreja de Corinto estava inserida. A igreja de Corinto estava na Grécia, e os gregos tinham um apreço muito grande à sabedoria, ao discurso, à filosofia. Então era muito complicado até mesmo para Paulo pregar, porque o Apolo tinha um discurso mais eloquente, e enfim, eles estavam muito preocupados com a filosofia, com a sabedoria, e aí Paulo vai dar uma lapada nisso também sobre essa questão da sabedoria. Enfim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma lapada atrás da outra, porque a igreja estava com muito problema, muito problema. E um desses problemas era esse. Então, Paulo, ele vai em vários momentos trazer essa ideia de unidade para a igreja, unificação. Ele vai falar sobre a questão da igreja ser o corpo de Cristo, da igreja ser a lavoura de Cristo, da igreja ser a edificação de Cristo, da igreja ser o templo do Espírito Santo. E aí ele vai tentar trabalhar isso justamente para acabar com esse problema, com essa divisão, com essa doença que havia dentro da igreja. Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, por que a igreja nunca fecha? A igreja nunca fecha. E de fato, a igreja nunca fecha. Quem fecha são os não vou nem chamar de templos, mas os prédios, os locais onde nós nos encontramos como congregação e nos unimos para juntos louvarmos ao Senhor. Mas a igreja não pode fechar e nem fecha. Nunca vai fechar. Nada nunca fechou a igreja de Cristo. Nem perseguições no Império Romano, onde milhões de cristãos morreram queimados, empalados, enforcados na arena lá, jogados aos leões, degolados. Enfim, nada nunca acabou, fechou, destruiu a igreja de Cristo. Então não é um vírus que vai fazer isso. Até porque, desde que Cristo veio ao mundo e fundou a sua igreja, quantas e quantas epidemias a igreja já atravessou, quantas e quantas guerras a igreja já atravessou, só mundiais, foram 2 guerras mundiais. Então, atravessou a Guerra Fria, atravessou, enfim, tantas e tantos problemas que o mundo já sofreu, quantas e quantas nações a igreja viu surgir, quantos e quantos impérios a igreja já viu cair, serem destruídos, serem aniquilados, desaparecerem e ficarem apenas na história. Quantas e quantas coisas a igreja de Cristo já atravessou
e ela persiste, e ela continua, porque a igreja de Cristo nunca fecha. Esse momento que nós estamos vivendo, de prédios, de edifícios fechados, né, de templos fechados, digamos assim, é um tempo muito incomum, de fato. É algo que muitas pessoas, muito mais velhas do que nós, do que eu, do que você, nunca viram acontecer. Porque nem mesmo em guerras a igreja já fechou, digamos assim. Templos, né? Então, é algo que está marcando a história da igreja. Porém, é algo que também está moldando a igreja. A igreja na quarentena, a igreja da pandemia, certamente não será a mesma. A igreja antes da pandemia, digamos assim, antes da quarentena, certamente não será a mesma, entre aspas, depois da pandemia, depois da quarentena. A igreja que eu estou me referindo, a instituição, mas a igreja de Cristo, que somos nós, sou eu, é você, essa não muda. Mudam-se os costumes, mudam-se os hábitos, mudam-se os locais de culto, mudam-se as formas de culto, mudam-se as liturgias, mudam-se o estilo musical, mudam-se as cores das paredes, enfim. Mas a igreja de Cristo, ela é imutável também. Além de não fechar, ela não muda, porque a igreja de Cristo é todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Esse é a igreja de Cristo. E isso não muda. Não muda. Esse formato de igreja é desde que Cristo veio até a volta de Cristo. A igreja de Cristo é aquele onde habita o Espírito Santo de Deus e de Cristo. Então eu quero dizer para você que em momento nenhum na história a igreja fechou. Por mais que em algum outro momento, que eu não conheça, a igreja deixou de se reunir, como na época das perseguições, onde a igreja não podia se reunir como congregação, como sociedade, mas a igreja espalhada também era igreja. Não deixou de ser igreja. A igreja, na época das guerras, onde em muitos lugares não podiam se reunir, a igreja em países totalitários, em países ditatoriais, em regimes onde não se pode pregar o evangelho, mas existem crentes lá dentro, esta igreja também não se fecha, por mais que ela não se reúna, por mais que ela não se encontre, por mais que ela não se ajunte, ela não deixa de ser igreja, ela não se fecha, ela não acaba. Então, o pastor Eliudes, ele trabalha alguns pontos dentro da sua lição, e ele trabalha sobre essa questão da maturidade, né? Paulo também vai trazer a ideia de que a igreja, ela é a lavoura de Deus e a edificação de Deus, a construção de Deus. Então Paulo vai trazer essa ideia porque era uma ideia muito familiarizada na concepção do povo judaico. Todo mundo sabia construir, eles mesmos construíam suas casas, eles mesmos edificavam as suas moradias. Então toda a família praticamente sabia o que era uma lavoura e sabia o que era uma construção. Então Paulo vai dizer que nós somos lavouras de Deus, né? A lavoura de Deus, ela é semeada por alguém, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. E Paulo vai dizer que ele é o semeador, porque ele é um pregador do evangelho. Assim como um dia alguém semeou e a semente caiu em meu coração, germinou, brotou, e Deus é quem me deu o crescimento. Paulo também vai dizer, aí ele já vai fazer
um outro paralelo com a construção. E ele vai dizer que a construção, ele lança o fundamento, mas quem dá a edificar, o crescimento, a construção somos nós, e quem edifica é Deus. Então, na construção, toda construção existe um alicerce, existe uma base, existe uma fundação. Eu trabalho com obra, eu conheço um pouco sobre isso. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente primeiro, antes de mais nada, antes de tudo, constrói a fundação. Não se constrói uma casa primeiro começando pelo telhado. Constrói-se uma casa começando pelo chão, pela base, pela fundação. Jesus, em certo discurso, em certa pregação sua, vai dizer o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem as intempéries e a casa continua de pé. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, essas pessoas são como aquele homem que constrói sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a intempérie, vem a chuva, vem a tempestade e derruba essa casa. Depois ele vai dizer que ele é a rocha. Então, toda casa edificada sobre a rocha, ela permanece de pé. E Paulo vai falar que ele lançou a fundação, ele lançou o alicerce. Cabe a nós colocar os tijolos. Se os seus tijolos serão de ouro, prata, cobre, palha, madeira, feno, ou seja lá o que for, aí essa sua obra, a sua construção, os tijolos da sua vida, elas haverão de serem reveladas naquele dia, onde virá o fogo, que Cristo virá em fogo, como ele diz aqui, virá o fogo, não literalmente, tá, gente? Por favor. Virá o fogo e o fogo não queima o ouro, o fogo não queima a prata, o fogo não queima o metal, mas o fogo queima a madeira, o fogo queima a palha, o fogo queima o feno. Então, de que nós estamos edificando a nossa igreja? A igreja que somos nós. Toda a edificação, ela está alicerçada na base. Eu quero dizer para você que, se vier a tempestade, a sua construção pode cair, mas a base vai continuar. Porque o alicerce é Cristo. Ainda que você construa sob esse alicerce, por isso que ele alerta, né? Cada um veja como está construindo. Porque a base já existe, a base é Cristo, o alicerce é Cristo. Mas aí, nessa ideia de que eu sou igreja, cabe a mim usar os materiais adequados. E aí eu volto àquela palavra de Jesus, e ele diz que aquele que ouve as suas palavras e a pratica é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Construir exige uma base sólida. Em cima dessa base sólida, que são as palavras de Jesus, se ergue o alicerce, que é o próprio Jesus. Porque a sua base, a sua palavra e o próprio Jesus condizem um com o outro. Paulo mesmo vai dizer, que Cristo é a pedra da fundação. E em outro momento ele vai dizer que Cristo é a pedra da esquina, é a pedra angular, porque quando eles iam começar a fazer uma casa, eles faziam uma base, um alicerce de pedra. E uma das primeiras pedras que eram colocadas eram justamente a pedra de ângulo, a pedra de quina, sabe? No canto da casa. Era uma pedra esquadrejada, angular, que dela partiam as outras paredes, o restante do alicerce. Então Paulo vai dizer que Cristo é a pedra angular. A pedra angular era a primeira a ser colocada. Cristo deve ser o primeiro na sua vida. Cristo deve ser o primeiro na base da sua edificação, da sua vida, da igreja que é você, do templo que é você. Então precisamos
não apenas ter Cristo como base, mas ter Cristo como pedra angular e, além disso, edificar com materiais adequados, duradouros, firmes, essas paredes. Aí sim, a igreja de Cristo nunca vai fechar, nunca vai destruir, nunca vai ser destruída. Mas se partirmos desse pressuposto, podemos entender que aquele que constrói a sua casa com palha, aquele que constrói sua vida com feno, com palha, com madeira, ela nunca foi a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não se constrói dessa forma. Também, Paulo alerta os coríntios para a ideia de que eles agora são templo do Espírito Santo. A ideia de templo naquela época era o lugar onde Deus morava. Então eles tinham a ideia de que Deus, o Espírito de Deus, habitava dentro do templo, lá no Santo dos Santos. Então quando o templo foi destruído, né, eles achavam que Deus não habitava mais lá. Mas aí depois que Herodes reconstruiu o templo, aí eles achavam que Deus habitava lá. Entendeu? E no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído novamente, então Deus mais uma vez deixou de habitar. Paulo vai mudar essa concepção. Ele vai trazer a ideia para os coríntios de que eles, as pessoas, eram templo. Por isso que ele fala sobre essa questão da edificação. Você precisa edificar a sua vida. Você precisa cuidar do seu corpo. Ele vai também falar sobre isso. Porque ele vai dizer que você, que eu, somos o templo de Deus. É em nós que Deus agora habita. E agora a ideia de igreja, ela vem do eclésia, que é o chamados para fora, mas o modelo de igreja, ela vem das sinagogas, né? Que quer dizer ajuntamento, se eu não me engano, reunião, alguma coisa assim. Então, e as sinagogas, elas foram construídas, espalhadas, para que os judeus pudessem, durante o período em que eles não tivessem acesso ao templo, eles pudessem ter lugares onde eles pudessem se reunir para estudar a palavra, orar a Deus e louvar a Deus. Então, dessa ideia veio as igrejas, né? A igreja, o modelo de igreja, elas começaram a surgir a partir das sinagogas. E as sinagogas, elas surgiram a partir da necessidade de se reunir como corpo, como congregação, mas, além de tudo, ela também veio da ideia do templo, que o templo era o lugar onde as pessoas iam para lá fazer sua expiação do pecado, fazer o seu sacrifício. Então, Paulo, quando ele traz essa ideia de templo, de que nessa ideia de templo, que somos nós, é você e sou eu, ou sou eu e é você, né? Como diz o professor Girafales, o burro primeiro, que vocês sábios vão entender. Paulo vai dizer que a adoração acontece aqui. O sacrifício acontece aqui, não mais no templo de Jerusalém. A união acontece aqui também. E vai se manifestar no nosso ajuntamento como igreja. Então Paulo vai dizer que é em nós que o Espírito Santo habita. A adoração, o sacrifício, porque é no meu corpo, é em mim, na minha vida que eu tenho que efetuar os sacrifícios, não mais em animais, mas são os meus desejos, as minhas vontades, o meu eu, a minha carne que deve ser sacrificada. Quando nós trazemos essa ideia de templo, quando Paulo traz essa ideia de templo, ele quer trazer à tona na mente do Coríntio, né, que eles também tinham seus templos, onde eles entendiam que lá moravam os deuses. Paulo vai trazer essa ideia de que é em nós agora que Deus habita. Então, quando alguém ia a um templo de um deus grego, ou quando alguém ia a um templo judaico, essa pessoa esperava encontrar Deus lá, o Deus dele. Então, quando alguém vier a você e vier a mim,
essa pessoa deve encontrar Deus em nós. Deve encontrar o Espírito Santo em nós. E toda adoração, todo culto, todo sacrifício deve partir primeiro daqui, para depois partir para as nossas reuniões, os nossos encontros, a nossa aglomeração, que é tão boa, não é verdade? E eu estou sentindo muita falta da nossa aglomeração. E é uma pena que eu tenho certeza que as nossas aglomerações, elas ainda vão demorar um pouquinho a ser como antes, né? A gente acredita que o retorno vai ser muito gradativo, com muitas limitações. Enquanto não houver uma vacina eficaz, se for comprovada adequadamente, nós vamos ter um período de adaptação, né? Então, por isso que a igreja nunca fecha, porque a igreja é você e sou eu. A partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em você, passou a morar em você, a morar em mim, a morar em nós passamos a ser igreja de Cristo. E durante todo o período da história, a igreja de Cristo nunca fechou, por mais que ela tenha sido impedida de se reunir, de se ajuntar. Mas a igreja de Cristo persiste até hoje. É por isso que eu e você temos o privilégio de participar hoje de uma igreja organização, instituição. Por isso que eu e você temos o privilégio de nos encontrarmos com os nossos irmãos e juntos louvarmos a Deus, cantarmos, tocarmos instrumentos, ouvirmos uma mensagem, sentarmos num banco confortável ou muitas vezes não é? No ar-condicionado. É graças a essas pessoas que foram igreja no passado e que não se deixaram fechar, não se deixaram serem destruídas, mas que continuaram com o seu templo aberto, porque por mais que seus templos e prédios fossem fechados, mas o templo, que era o seu corpo, continuou aberto, não fechou. Então é graças a essas pessoas que hoje nós temos o que temos. Nós temos o privilégio. E você é quem está responsável para que gerações futuras também tenham acesso a essa igreja. Tenham a oportunidade de ser igreja. Tenham a oportunidade de ouvirem e de poder cantar, e de poder abraçar o irmão, e de poder cultuar, e de poder ir lá na frente chorar, como garanto que você já foi, e poder levantar a mão numa igreja, num templo, sabe? Muitas pessoas morreram, se entregaram suas vidas como igreja, mas elas ainda assim, ainda que tivessem os seus corpos mortos pelo homem, pelo perseguidor, pelas guerras, pela perseguição, pelos imperadores, ainda assim a igreja não fechou. E pasmem vocês que foi no período de maior perseguição da igreja, foi o período que ela mais cresceu. Porque para cada pessoa que morria, para cada igreja que era fechada, entre aspas, muitas outras nasciam através do testemunho daquela pessoa, daquela igreja. Cabe a nós agora, como igreja de Cristo, não fechar. Continue sendo igreja. Mesmo que você não se reúna com seus irmãos, continue contribuindo, participando, chegando junto, semeando a palavra, como Paulo fala, semeando o alicerce, para que outras pessoas possam continuar a edificação dessa igreja e para que a igreja de Cristo perdure. Ela não depende de você para isso, porque a igreja de Cristo é de Cristo, e se ela é de Cristo, ela jamais vai morrer, porque é Ele quem é o dono da igreja. Eu tenho certeza que independente de você ou eu, a igreja de Cristo vai continuar. Independente de fecharmos todos os templos a partir de hoje, e não houver mais cultos, não houver mais reuniões, e imaginemos que haja
uma loucura e que os templos não possam mais ser abertos, ainda assim, a Igreja de Cristo deve permanecer aberta. É você e eu. Continue contribuindo, participando, continue chegando junto. Caminhando para o final. A Igreja de Cristo, ela não se fecha. A Igreja de Cristo jamais vai fechar. Porque a Igreja de Cristo, ela abre quando alguém se converte. Quando alguém confessa a Cristo, quando alguém aceita Cristo, ali está sendo aberta uma igreja. Não é num pontinho de pregação, numa congregação, como nós estamos acostumados a ver, né, no modo tradicional, onde que nasce uma igreja, né? Mas a Igreja de Cristo nasce quando alguém aceita a Cristo como Salvador. A Igreja de Cristo, ela abre quando alguém abre o coração. Um coração aberto para Deus, um coração aberto para o Espírito Santo, um coração aberto para Cristo, é uma igreja aberta. E se essa igreja verdadeiramente abrir para Deus, para que o Espírito Santo habite nela, ela jamais vai fechar. Jamais fechará. Porque a palavra de Deus nos assegura que a salvação, a habitação do Espírito Santo, é uma prerrogativa do crente, do cristão, do salvo, e algo que jamais haverá de se perder. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ter Cristo, ter o Espírito Santo habitando em você, é para sempre. Por isso que a igreja não fecha. Você precisa, então, se ainda não fez, abrir o coração para Cristo. Se você abrir o seu coração para Jesus, você é uma igreja aberta. Mas se você fechar o coração para Jesus, você, infelizmente, é uma igreja fechada. E aí, você, na verdade, nem é igreja. Igreja não fecha. Igreja só abre. E desde o momento que ela abre, ela permanece aberta para sempre. Até que Cristo volte e resgate essa igreja. Então, meu irmão, precisamos entender que esse tempo é um tempo muito especial, é um tempo muito peculiar. Essa cultura que nós carregamos através do tempo, da necessidade de nos encontrarmos, da necessidade de nos reunirmos, é tempo de repensarmos isso, é tempo de aprendermos, é tempo de remoldarmos se for necessário. Mas a Igreja de Cristo, ainda que ela mude todos os seus costumes, toda a sua forma, todo o seu formato, cultos digitais, mensagens através de vídeo, chat, enfim, videoconferências. Olha a diversidade que a igreja está tomando hoje. Usemos esse tempo, porque é isso que Deus espera de nós, para aprendermos, para nos adaptarmos e para continuarmos com a missão que nos foi dada. Uma igreja fechada, um templo fechado, um prédio fechado, pode não nos proporcionar as nossas uniões, os nossos encontros, mas um coração aberto, uma igreja aberta aqui, nunca perderá a comunhão com os outros irmãos, com as outras igrejas. A nossa comunhão, ela está muito além de um encontro semanal, dominical, ou 2, ou 3, ou diário. A nossa comunhão, ela persiste, porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, é o mesmo Espírito.
Esse Espírito faz de nós seres muito comuns. Ainda que você pense diferente de mim, ainda que nós tenhamos convicções políticas diferentes, ainda que nós tenhamos costumes diferentes, somos de regiões diferentes, ainda que eu seja vascaíno e você seja flamenguista, ainda que um seja Bolsonaro e o outro seja PT, ainda que o mesmo Espírito que habita em você habita em mim. Nós somos igreja, nós somos irmãos, nós ainda estamos juntos, mesmo que longe. Então, que possamos aproveitar esse tempo para aprendermos, para entendermos qual é a missão de Cristo para a igreja nesse tempo. Que Deus possa nos abençoar. Possamos crer que, quando tudo isso passar, a igreja sairá vitoriosa. Porque eu vou vencer. Eu vou vencer. Você também vai. Que Deus nos abençoe. Essa é a garantia que Deus nos dá. Que ainda que tudo dê errado, a vitória, ela independe das circunstâncias. A vitória já está lá no final garantida pra gente. Amém? Igreja nunca fecha. Pense nisso. Reflita sobre isso. E viva isso. Que Deus te abençoe.